Olá pessoal, dica bem-vindo ao Cunene do Mar ao Leste, sejam bem-vindos a mais uma aula. Se é um seguidor assíduo do nosso canal, sabe que estamos dentro de uma série de aulas ligadas à matéria de Teoria Geral do Direito Civil e hoje será a nossa sexta aula, cujo tema vai incidir sobre o princípio do respeito à propriedade. Por isso, se já conhece a propriedade ou se no entanto nunca ouviu falar sobre ela, este é o vídeo certo para que possa compreender ou aprimorar as suas técnicas ligadas a este princípio básico do direito civil. Eu sou Jorge Reis e este é o Jusbier. Bem, o ser humano, enquanto ser, necessita algumas vezes de satisfazer as suas necessidades básicas. E uma delas é efetivamente angariar bens para enriquecer o seu patrimônio. É nesse sentido que vai efetivamente existir uma relação entre o homem e a coisa, porque normalmente vamos fazer do nosso patrimônio determinadas coisas que a gente adquirir na medida em que estivermos a viver em sociedade. Nesse contexto, surge efetivamente a necessidade de regular a propriedade em certo direito, porque se assim não fosse, seria um total caos dentro das sociedades. Imaginem uma sociedade em que não existisse propriedade ou se não existisse um regime jurídico dentro do direito que regulasse efetivamente a propriedade. Claramente que existiria este caos e por conta disso a sociedade seria um tanto quanto agressiva e, no entanto, ninguém seria dono de nada. Imaginem que o indivíduo quer uma coisa, no entanto não existe nenhum regime jurídico que salvaguarda aquela relação entre ele e a coisa, consequentemente pode existir um outro indivíduo que vai de forma ilícita, através da força ou não, e retira a coisa daquele indivíduo. Consequentemente não haveria nenhuma consagração legal, nenhum regime ou amparo legal para salvaguardar o seu direito de propriedade. E, assim sendo, seria um tanto quanto difícil regular essa situação. Daí que o direito criou o regime jurídico da propriedade e, no entanto, devemos respeitar a propriedade nos termos da lei e da nossa Constituição. Em sede de conceito, não existe na doutrina e também na lei, efetivamente, um conceito básico relativo à propriedade. Todavia, podemos nos socorrer ao nosso Código Civil, que efetivamente tem um regime jurídico da propriedade a partir do artigo 1312 e seguintes. Atenção, mais uma vez, estamos aqui a falar da propriedade e na verdade a propriedade incide sobre os direitos reais ou direitos das coisas. E já que em sede de introdução a esta matéria e também quando falamos de codificação, verificamos que o direito privado comum, no caso o direito civil, está subdividido em algumas partes dentro do próprio Código Civil. E uma dessas partes é o direito das coisas, que começa a partir do artigo 1251 e seguintes, e consequentemente esse artigo 1302, propriedade, inere sobre os direitos das coisas. Tanto é que estamos aqui a falar da relação entre o homem e a coisa. No caso, um homem vai ter a propriedade de uma coisa e, portanto, é efetivamente ali neste regime jurídico onde vamos poder encontrar uma mínima noção daquilo que pode ser um conceito básico dos direitos de propriedade. Bem, o artigo 1302 não define efetivamente o direito de propriedade, mas, no entanto, a partir do artigo 305 podemos encontrar já aqui uma mínima noção daquilo que pode ser um direito de propriedade. Vai consagrar o artigo 1305 que o conteúdo do direito de propriedade. O proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições por ela impostas. Isto é, todo e qualquer indivíduo que tem o direito de propriedade poderá adquirir os poderes de usar, fruir e de dispor da mesma coisa. O que é usar? Consequentemente, é usar e aproveitar de forma material ou concreta a coisa. No entanto, se eu tenho um sapato, o uso do sapato, no caso, todos os dias colocar o meu sapato, ir para a escola, ir para a universidade, ir para o trabalho, aquilo é uma forma de usar.
Não obstante a isso, também tem o poder de fruir. O que é fruir? Fruir é nada mais nada menos do que aproveitar dos frutos que a coisa me pode dar. Eu também tenho o direito de dispor. O que é dispor? É me desfazer da coisa quando eu bem entender. Posso efetivamente vender, posso abandonar a coisa, se estamos a falar de coisas imóveis, atenção, porque as coisas imóveis, em regra, não são suscetíveis de abandono. Então, é basicamente essa noção que a gente pode ter relativamente à questão da propriedade. A propriedade será um direito real que permite ao seu titular usar, fruir e dispor da coisa. Neste contexto, vamos agora olhar para a questão das características da propriedade. Se analisar esse artigo concreto, a gente pode tirar, na verdade, 3 características principais da propriedade. A primeira característica poderá ser a indeterminação dos poderes do seu titular. O que isso significa? Significa que, na verdade, o proprietário de um determinado bem ou de uma determinada coisa não tem os seus poderes previamente determinados. Não obstante a estes 3 poderes de usar, fruir e dispor, poderá também usar ou utilizar todos os poderes que ele bem entender porque não estão devidamente determinados. Porém, deverá fazer esse aproveitamento da coisa nos termos que a lei exige. Tanto é que, se analisar depois, essa parte final do artigo 315, ou melhor, 1305, vai estabelecer claramente isso, desde que seja dentro dos limites da lei e com observância das restrições por ela impostas. No caso, sempre que a lei impor uma restrição concreta, o indivíduo deverá efetivamente dar aqui um sinal na sua propriedade. Por exemplo, podemos olhar aqui relativamente a respeito do direito de vista da outra parte. O direito de vista é: o indivíduo tem uma janela sobre o meu terreno. Logo, se já existe esse direito de vista há muito tempo, eu terei de respeitar o direito de propriedade. Logo, a própria lei já coloca uma restrição. Outra questão é a proibição de gotejamento ou de não gotejamento sobre o prédio vizinho. Normalmente, quando nós fazemos ou construímos as nossas casas, não devemos fazer com que as águas que caem sobre o nosso telhado possam ser submetidas ao terreno vizinho ou terreno alheio. Todavia, nós temos esse direito de propriedade e de aproveitar de forma indeterminada sobre o direito de propriedade, mas devemos respeitar essa questão do não gotejamento sobre o prédio vizinho. Portanto, são situações que depois nós vamos aferir em sede própria, quando falamos sobre direitos reais, vamos olhar para os regimes jurídicos próprios e, no entanto, é simplesmente para aqui dar uma vista dela. Outra característica dentro do direito de propriedade será a elasticidade. O que isso significa? Significa que o direito poderá comprimir-se ou então estender-se em função do aproveitamento da coisa do indivíduo concreto. Ou seja, se o indivíduo é proprietário de um imóvel, em si tem os 3 poderes: usar, fruir e dispor dela. Todavia, poderá haver esses poderes comprimirem-se quando efetivamente dar aquele imóvel de arrendamento. Isto é, ele já não vai poder usar nem fruir, até poderá fruir, se ele entender, por meio dessa fruição dos frutos civis, e também se existir uma árvore, ele pode estabelecer no contrato de arrendamento que pode, de uma vez ou outra, ir lá e colher os frutos da árvore, se estiver estabelecido em contrato. No entanto, mas não vai poder efetivamente usar, que é o aproveitamento material da coisa, porque quem estará a fazer esse aproveitamento material será o seu inquilino. Portanto, verá o seu direito a comprimir-se em função do contrato de arrendamento. Não obstante a isso, o direito poderá outra vez estender-se, no caso, essa elasticidade voltar ao normal, quando o contrato de arrendamento caducar, terminar, extinguir, enfim. Havendo essa restrição do contrato ou essa extinção do contrato, consequentemente, o proprietário terá mais uma vez os seus poderes, os seus 3 poderes. Outra característica que incide sobre a propriedade será a perpetuidade. Ou seja, a propriedade, via de regra, é perpétua. Isto é, uma vez proprietário, seremos proprietários até ao fim, até a nossa morte, independentemente de tudo. Tanto é que, mesmo depois da nossa morte, o nosso patrimônio, a nossa propriedade vai suceder para os nossos
herdeiros. A propriedade é em regra perpétua, porque efetivamente o indivíduo vai aproveitar esse tempo todo e mesmo que não der uso ao seu imóvel ou à sua coisa concreta, consequentemente o não uso também pode configurar uma forma de aproveitamento, principalmente nas coisas imóveis, porque independentemente do indivíduo não estar a usar o imóvel, não significa que o imóvel está abandonado, porque até o não uso é uma forma de usar a coisa. E nesse sentido, sobre as coisas móveis, no caso as coisas móveis são aquelas que podem efetivamente mover-se, né? As coisas imóveis são aquelas que não podem mover-se, casas, escolas, estátuas, a própria água enquanto estiver ligada ao solo é uma coisa imóvel e quando é retirada dela torna-se uma coisa móvel. Também vamos aqui em sede própria abordar sobre essas questões todas. Nesse sentido, as coisas móveis podem ser efetivamente movidas, um carro, pronto, as nossas motas, os nossos chinelos, enfim, sapatos, etc. E, no entanto, as coisas móveis podem ser suscetíveis de abandono, desde que o abandono seja feito por um lapso temporal que a própria lei também estabelece e, mais uma vez, vamos estudar em sede própria. Nesse sentido, são essas três características inerentes à propriedade e vamos agora analisar a questão do objeto. Antes de olharmos para o objeto, espero que esteja gostando do vídeo. Já agora, deixa o seu gosto, subscreva-se no canal se ainda não é subscrito, compartilhe o vídeo, deixa um comentário, porque efetivamente assim eu poderei saber que estou a entretê-lo, estou a ajudar efetivamente na sua cultura jurídica. Dando sequência, o objeto da propriedade é, na verdade, uma questão que gera muita controvérsia dentro dos jurisconsultos relativamente a esta matéria. Isto porquê? Porque surge efetivamente a necessidade de sabermos se são simplesmente as coisas corpóreas que podem ser objeto de direitos reais ou se também podemos incluir nelas as coisas incorpóreas ou imateriais. Nesse sentido, o nosso artigo 1302 do Código Civil vai dar-nos uma breve orientação relativamente a isso. Artigo 1302, objeto do direito de propriedade. Só as coisas corpóreas, móveis ou imóveis podem ser objeto do direito de propriedade regulado neste artigo. Atenção, o artigo 1312 é muito restritivo e estabelece efetivamente que somente as coisas corpóreas é que podem ser objeto de direitos reais. O que são coisas corpóreas? Coisas corpóreas é tudo aquilo que pode ser apalpado. No caso, uma casa, um carro, uma bicicleta, enfim, um telefone, um computador, uma televisão, tudo aquilo que efetivamente pode ser apalpado e pode ser colocado no mundo material é tido como uma coisa corpórea. No entanto, a questão que se coloca é: será que as coisas incorpóreas também podem ser tidas em conta no que diz respeito à própria propriedade? A resposta é sim, porque ele aqui no artigo 1302 diz efetivamente que só as coisas corpóreas, mas o artigo 1303 vai consagrar o seguinte: os direitos de autor e a propriedade industrial estão sujeitas à legislação especial. Atenção, ele aqui fala em propriedade intelectual. Logo, não obstante a propriedade em si incidir somente sobre coisas corpóreas, também poderá existir a propriedade intelectual. Todavia, a questão da propriedade sobre coisas corpóreas está regulada aqui dentro do nosso Código Civil e já a propriedade intelectual, que é a propriedade sobre coisas incorpóreas. O que são coisas incorpóreas, meu senhor? Portanto, fazer essa questão. Coisas incorpóreas são todas aquelas que não podem ser transmitidas aqui no mundo real. No caso, uma invenção. O indivíduo que inventa alguma coisa tem ou exerce uma propriedade intelectual sobre aquela coisa concreta, na medida em que incide sobre ele esse direito de invenção, que pode ser patenteado nos termos da lei da propriedade industrial, que é a Lei 3/92. Nesse sentido, também poderá existir sobre a propriedade intelectual a composição de uma música, a escritura de um poema, o registro de uma marca ou a criação de uma marca. São efetivamente propriedades ou exemplos de propriedade intelectual e, no entanto, não caem no âmbito dos direitos reais, ou melhor, da propriedade regulada no Código Civil, mas, no entanto, existe uma legislação própria que regula essas questões e, no entanto, também podem ser objeto de propriedade nos termos do artigo 1303 do Código Civil e, como estabelece o número 1, tem legislação específica.
Não obstante isso, vamos agora analisar as modalidades de propriedade. Bem, vimos efetivamente que a propriedade normalmente incide sobre a relação entre o homem e uma coisa, né? Não obstante isso, existirão algumas circunstâncias que poderemos sair dessa exceção, porque normalmente eu sou dono de uma coisa sozinho, de forma autônoma, sem depender de ninguém. Não obstante isso, poderão existir outras modalidades dentro da propriedade que poderão dar lugar às seguintes figuras jurídicas. Em primeiro lugar, a compropriedade. O que é isso de compropriedade? Compropriedade existirá, o próprio prefixo com é porque efetivamente existe mais de uma pessoa a exercer a propriedade sobre aquele bem concreto. Nesse sentido, essa questão da compropriedade vem consagrada nos termos do artigo 1403, que vai definir deste modo. Número 1. Existe propriedade em comum ou compropriedade quando duas ou mais pessoas são simultaneamente titulares do direito de propriedade sobre a mesma coisa. Basicamente, o amparo legal que eu estive aqui a falar. Se efetivamente existir mais de uma pessoa a exercer o poder material de usar, fruir, de dispor da coisa, efetivamente estaríamos perante a questão da compropriedade. Não obstante a isso, poderá também se verificar aqui aquelas que estão ligadas à prática de um determinado fim, que normalmente se verifica nas sociedades comerciais, nas associações, onde vários indivíduos de forma conjunta unem-se para praticar um único fim, que pode ser a obtenção de lucros ou não, e, no entanto, todos os bens que forem adquiridos enquanto sociedade, enquanto associação, será da associação, mas, no entanto, todos eles estarão ligados intimamente com aquele patrimônio, porque têm todos uma única finalidade concreta, que é, no caso, a prática de uma atividade meramente social ou então a prática de uma atividade lucrativa. Bem, não obstante a isso, nós vimos há pouco que, regra geral, a própria propriedade é perpétua. Todavia, poderá existir ainda uma propriedade temporária nos termos do artigo 1307, número 2, que estabelece o seguinte: a propriedade temporária só é admitida nos casos especialmente previstos na lei. Isto é, em algumas circunstâncias, a própria lei vai estabelecer que aquela propriedade concreta deverá ser tida como uma propriedade temporária. Não obstante a isso, é necessário também olharmos agora para os modos de aquisição da propriedade. Como é que se adquire a propriedade? Quais são os modos que você pode adquirir a propriedade? Claramente que um dos primeiros modos de aquisição da propriedade será o contrato. Existem outras figuras que poderão dar lugar à aquisição da propriedade nos termos do artigo 1316 do Código Civil, estabelecendo o seguinte: modos de aquisição. O direito de propriedade adquire-se por contrato, sucessão por morte, se já estive aqui a falar, uso capião, ocupação, acessão e demais modos previstos na lei. Bem, eu já que falei sobre o contrato, claramente se o indivíduo quer comprar e o outro quer vender, efetivamente dá-se, por meio do artigo 408, a consumação daquele referido contrato. Também pode-se observar a aquisição da propriedade por mortes causas. O indivíduo falece e, consequentemente, os seus sucessores vão substituir a sua propriedade, como já aqui abordamos. E existe um regime específico da sucessão nos termos do artigo 2224 e seguintes do nosso Código Civil. Não obstante a isso, a uso capião também pode ser efetivamente um meio de aquisição. O que é isso de uso capião? O uso capião é nada mais nada menos do que a aproveitação material de um determinado bem através da posse por um determinado lapso de tempo. Isto é, se eu tenho a posse do bem durante um prazo que a própria lei estabelece, poderemos efetivamente, passado esse tempo, conseguir a propriedade, que poderá o prazo de tempo variar em função da coisa ser móvel ou imóvel. Não obstante a isso, também há a cessão. Eu já aqui falei sobre a cessão numa das nossas aulas e, portanto, a cessão é um modo de aquisição que poderá ser realizado sempre que duas ou mais coisas se unem e, no entanto, fica difícil distinguir de quem é a coisa e, portanto, poderá-se, nos termos do artigo 1325 e seguintes, ali observar a quem vai ser efetivamente atribuída a coisa. São vários modos de aquisição de propriedade. Para além disso, existem outros modos de aquisição de propriedade. O próprio Estado tem meios coercivos de adquirir a propriedade, no caso através dos confiscos, nacionalizações e etc. E, portanto, é através dessas situações que a gente poderá efetivamente adquirir
à propriedade. Vamos agora analisar a questão da Constituição. Bem, não obstante a consagração legal no Código Civil, não foge a regra que, sendo um princípio fundamental, deverá sempre deve obediência também à nossa Constituição, porque efetivamente a Constituição da República consagra a propriedade em 3 artigos essenciais. Em primeira instância, vamos olhar para o artigo 14º, que efetivamente estabelece propriedade privada e livre iniciativa. O Estado respeita e protege a propriedade privada das pessoas singulares ou coletivas e a livre iniciativa econômica e empresarial exercida nos termos da Constituição e da lei. Isto é, o Estado vai efetivamente respeitar a propriedade privada porque hoje em dia estamos dentro do mercado livre, dentro do regime do capitalismo e, portanto, todos os indivíduos têm essa liberdade, por meio da autonomia privada, de poderem efetivamente adquirir o patrimônio e celebrar um contrato com quem quiserem. Nesse sentido, para além do artigo 14º, poderemos também encontrar a questão da propriedade no artigo 38 da Constituição da República, que efetivamente consagra o direito à livre iniciativa econômica e, portanto, poderá fazer uma leitura breve sobre este artigo e vai compreender. E, por outro lado, também o artigo 15º, que é o direito que fala sobre a terra, direito de terra, que estabelece, número 1, a terra que constitui propriedade originária do Estado pode ser transmitida para pessoas singulares ou coletivas, tendo em vista o seu racional e efetivo aproveitamento nos termos da Constituição e da lei. Estamos aqui efetivamente a dizer que a terra é originariamente propriedade do Estado, todavia o Estado poderá transmitir aos titulares que efetivamente deem um racional e efetivo aproveitamento daquela parcela de terra que o Estado efetivamente transmitir para ele. A nossa Constituição efetivamente vai dar amparo legal ao direito à propriedade, ao respeito à propriedade, porque o próprio Estado também respeita a propriedade. E vamos agora, para finalizar, olhar para a questão dos direitos reais limitados. Bem, já vimos que o direito de propriedade é um direito absoluto, é um direito erga omnes, é um direito que efetivamente todo indivíduo que tentar violar o nosso direito de propriedade poderemos utilizar os meios coercivos, os meios da lei para poder efetivamente reaver a nossa coisa, através da ação de reivindicação, por exemplo. Todavia, existem outros direitos reais que são limitados. Por quê? Porque nos termos do artigo 1305 nos analisamos que sobre a propriedade incidem os 3 poderes essenciais, que são usar, fruir e dispor da coisa. Não obstante a isso, existem outros direitos reais que poderão efetivamente não terem esses poderes. Nesse contexto, vamos olhar para os outros direitos reais de gozo, porque o direito de propriedade é também um direito real de gozo, todavia tem essas características intrínsecas a ela, que é os 3 poderes. E por outro lado, existem outros direitos reais de gozo, onde podemos destacar aqui o usufruto, o uso e habitação, a enfiteuse, o direito de superfície, a servidão predial, enfim, tantos outros direitos reais consagrados nos termos do nosso Código Civil, que depois pode dar uma olhadela a partir do artigo 1312 e seguintes. Esses outros direitos reais de gozo são limitados na medida em que efetivamente o indivíduo não terá esses 3 poderes. O usufruto, por exemplo, o indivíduo vai simplesmente usar e fruir da coisa, não poderá ter o direito de dispor, porque efetivamente já lhe foi dado como usufruto aquele bem concreto e, portanto, o proprietário é que poderá simplesmente dispor, porque é ele que tem os 3, naquele caso concreto não tem os 3 poderes, porque mais uma vez em função da característica da elasticidade vai perder o uso e o fruto e a fruição, todavia vai manter o direito de dispor e o indivíduo tem, o usufrutuário tem simplesmente os 2 poderes. Não obstante a isso, também podemos olhar para o próprio direito de superfície, que, regra geral, a terra, como vimos há pouco, é propriedade do Estado. Não obstante a fornecer o direito de superfície ao indivíduo, ainda o Estado mantém, porque se o indivíduo concreto não colocar os fins a que se dispôs nos termos da Constituição, poderá o Estado reverter a propriedade para si. Posto isto, vamos agora analisar outro direito real limitado, no caso, os direitos reais de garantia. São assim designados porque permitem ao seu titular, ou no caso ao credor, a faculdade de ser pago em preferência relativamente aos outros credores que não têm efetivamente eficácia real sobre o patrimônio do devedor.
Nesse contexto, podemos aqui aplicar, a título de exemplo, vários direitos reais de garantia, dentre os quais o penhor, a hipoteca, os privilégios creditórios, a consignação de rendimentos, o direito de retenção. Enfim, sempre que se verifica uma situação concreta em que o indivíduo dá um bem, no caso o devedor dá um bem para garantir o cumprimento da obrigação, estaríamos perante um direito real de garantia. Todavia, em função desse bem ser móvel ou imóvel, poderá aqui figurar a questão da hipoteca, se for imóvel, no caso eu tenho uma casa. Acontece normalmente nas questões dos créditos bancários. Quando o cliente do banco vai até lá e pretende um crédito, normalmente o banco pede que o indivíduo dê uma garantia. No caso, se tiver uma casa, vai dar a sua casa como hipoteca e no caso será essa questão concreta. Não obstante a isso, a questão do penhor verificar-se-á sempre que o indivíduo, em vez de um bem imóvel, dar um bem móvel, já que falei sobre as questões móveis e imóveis, né? Nesse contexto, deu um bem móvel, deu um relógio caro, deu um carro, enfim, vai consubstanciar-se aqui no penhor. Quando efetivamente dá, por exemplo, o salário como garantia da obrigação, aqui estamos a falar da questão da consignação de rendimento. O direito de retenção já é famoso aqui, já existem muitas aulas em que eu falei sobre eles, portanto, é desnecessário a gente dar aqui um exemplo relativamente à questão do direito real de consignação e rendimento. Posto isto, vamos agora analisar outro direito real limitado, que são os direitos reais de aquisição. Bem, os direitos reais de aquisição são aqueles que permitem ao seu titular a possibilidade de poder efetivamente adquirir uma coisa a posterior. No entanto, podemos aqui aplicar dois direitos reais de aquisição essenciais. Por um lado, o pacto de preferência com eficácia real e, por outro lado, o contrato de promessa com eficácia real. Na verdade, quer no contrato de promessa, quer no pacto de preferência, enquanto não se dá o registro, não se proceder o registro, são meramente obrigacionais. A partir do momento em que se efetua o registro, há efetivamente essa possibilidade do indivíduo interpor as ações previamente estabelecidas no Código Civil para que possam efetivamente reaver a coisa concreta nos termos do Código Civil. Bem, em síntese, é isso que eu tinha preparado para hoje. Analisamos aqui a questão da propriedade ou do princípio do respeito à propriedade, que é um princípio muito fundamental e incide essencialmente na relação entre o indivíduo ou o homem e a coisa, e no entanto não existe um conceito legal nem doutrinário. Todavia analisamos o artigo 1305 que estabelece o conteúdo e conseguimos verificar efetivamente um conceito básico da propriedade. Olhamos aqui também para a questão das características da propriedade, o seu objeto, as suas modalidades, a consagração constitucional e também analisamos a questão dos outros direitos reais limitados que são de extrema importância e poderemos analisar com maior pormenor quando aqui abordarmos sobre o tema inerente aos direitos reais. Bem, é tudo quanto eu tinha preparado para hoje. Espero ter sido claro e coerente nas explicações. Em caso de dúvida, já sabe, tem na descrição as minhas redes sociais, ou se preferir, entre em contato através dos comentários. Obrigado pelo tempo dispensado e pela audiência. Espero por vós na próxima aula. Eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.